Olá, queridos. A Bíblia, como ela é. Estamos retornando com a teologia do apóstolo São Paulo. Algumas teologias. Na última gravação, nós falamos sobre a vida, a chamada e seu ministério. Paulo foi o maior escritor e implantador de igreja dos últimos séculos. Paulo teve como fonte principal ou principais o Antigo Testamento e os seus escritos em relação destinados às igrejas que provocaram muitas vezes o apóstolo Paulo para que ele tomasse uma posição, uma decisão a respeito de algum assunto teológico e importante. Nesta aula, nesta gravação, nós vamos falar sobre a obra de Cristo no sentido da expiação, importância da expiação. É bom lembrar que esta palavra ela não se encontra no Novo Testamento. Nós vamos encontrar apenas em Romanos capítulo 5, versículo 11, uma comparação com a reconciliação e a expiação. Essa ideia de expiação, que nós encontramos muito mais no livro de Levítico, sobre a questão do sacrifício que era oferecido, não é, anualmente para remover o pecado da nação, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santuário, no lugar chamado Santo dos Santos, para fazer a expiação, a expurgação dos nossos pecados. E Paulo traz isso numa visão, coloca este símbolo em Jesus Cristo, como sendo o Cordeiro Pascual que tirou o pecado do mundo. Aquela citação bem conhecida do apóstolo João, quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi entregue como uma ovelha para o matador. Não abriu a sua boca e aceitou a vontade soberana do seu Pai. Embora a palavra em si não seja encontrada no Novo Testamento, a ideia de que a morte de Cristo resolveu o problema do pecado humano e reconciliou os homens com Deus, trazendo-lhes a comunhão, é uma das ideias centrais do Novo Testamento. Nessa linha de pensamento da expiação, nós vamos encontrar de uma forma bem clara, bem objetiva e transparente o amor de Deus. O amor de Deus, ele iniciou na criação. Ele acompanhou o desenvolvimento do mundo e o desenvolvimento do ser humano, o amor de Deus. A primeira coisa a ser mencionada sobre a morte de Cristo é que ela é a revelação suprema do amor de Deus. Embora tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento tenham como pano de fundo para a obra reconciliadora de Cristo a ira de Deus, isso de modo algum não tem de ser interpretado como a transformação da ira de Deus em amor. Não houve esta ideia, essa perspectiva da ira de Deus ser transformada em amor, conforme algumas mensagens, alguns pregadores, nós ouvimos em nossas igrejas, na maioria das igrejas, falando acerca dessas coisas. Que Jesus, o sacrifício, aplacou a ira de Deus. A ira de Deus, como julgamento, ela sempre existiu e existirá no julgamento. Agora, o amor de Deus é algo presente na essência, na natureza de Deus. Deus é amor, conforme nós encontramos em João, no capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Deus não aprendeu a amar como nós aprendemos.
Ele é amor. E este amor não depende da atuação humana. O amor de Deus não aumenta, não altera de acordo com o comportamento do ser humano. Ele pode melhorar a vida, uma vida de santificação, não quer dizer que deva amá-lo mais do que aquele que está vivendo uma luta contra o pecado. O amor de Deus é o mesmo, é imutável, ele é amor. Então, essa é uma das características principais que nós encontramos na expiação, o amor de Deus. Essa ideia de que a ira de Deus e o sacrifício de Jesus transformou a ira de Deus em amor é uma ideia não cristã, mas é uma ideia pagã. Vem do paganismo, vem da ideia do politeísmo, dos deuses que se irava com os seus súditos, era um carrasco, massacrava, exigia, condenava, tirava vida, ficava raivoso. Deus não é assim, dessa forma. Quem lê as Escrituras, quem conhece as Escrituras, eu digo aos meus alunos do seminário que a graça não começa no Novo Testamento. A graça começou no Antigo Testamento. Desde a criação. A partir de Adão e Eva, Deus determinou ao casal que não comesse daquele fruto, eles comeram, mas Deus não veio com a vingança em si. Mas Deus veio com amor, Deus preparou uma roupa para eles. A misericórdia, a graça de Deus presenteou aquele casal com a sua presença, com a provisão. Então, todos os atos revelatórios no Antigo Testamento, eles são embasados, alicerçados no amor de Deus. A cruz não é apenas a medida do amor de Cristo, mas do próprio Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios 5:19. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8, capítulo 3. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós. Romanos 8, 32. O amor de Deus no sacrifício de Cristo é o tom de sua teologia. Está claro que, para Paulo, a prova do amor de Deus pelos homens foi a cruz. Claramente, a expiação não é uma questão em que Cristo torna uma iniciativa enquanto o Pai adota um papel passivo. Paulo não faz diferença entre o amor de Deus e o amor de Cristo. Ambos são vistos na cruz. Outra característica da obra de Cristo, da expiação, é o aspecto sacrificial. Jesus não se tornou um mártir. Jesus entregou sua própria vida em sacrifício em nosso lugar para remover, para retirar os nossos pecados. Nos tirar das trevas para a sua bendita luz. Paulo vê a morte de Cristo. Paulo vê a morte de Cristo como uma morte sacrificial. Em várias referências, ele associa a morte de Cristo ao ritual e ao conceito de sacrifício do Antigo Testamento. Se o termo hilasterion, Romanos 3, versículo 25, deve ou não ser traduzido como ato de misericórdia. O significado aparente da Septuaginta, pelo uso da palavra Paulo, faz uma ilusão direta à oferta pelo pecado que foi apresentado pelo sumo sacerdote
um grande dia da expiação. Paulo descreve a morte de Cristo como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 5, versículo 2. Em Cristo, Deus fez o que a lei não poderia fazer com o pecado, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na morte. Romanos 8, capítulo 3. A palavra do pecado, perihamatias, provavelmente se referem à morte expiatória de Cristo, um fato reconhecido pela literatura alternativa encontrada na NVI como oferta pelo pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, em que pecado, oferta pelo pecado, Paulo novamente se refere a Cristo como nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 17. O aspecto sacrificial ou expiatório da morte de Cristo é visto na frequente referência ao seu sangue. Nós temos algumas referências que corroboram com essa visão, com essas variantes. Por exemplo, nós temos Romanos, capítulo 3, versículo 25. Nós temos Romanos, quando ele diz assim, somos justificados pela fé no seu sangue, Romanos 5, 9. Temos a redenção pelo seu sangue, Efésios 1, 7. Nos aproximamos de Deus pelo sangue de Cristo, Efésios 2, 13. Obtemos a paz pelo sangue de Cristo, Colossenses 1, 20. Então, nós temos o aspecto sacrificial na expiação. Outra característica da expiação, ela é vicária. Ao expor o significado da morte de Cristo, a teologia usa a palavra vicária, que significa que Cristo não morreu meramente como um evento da história. Que significa que Cristo não morreu meramente como um evento na história e tampouco morreu por causa da própria. Ele morreu por nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Ele foi entregue por todos nós. Romanos 8, 32. Deu-se a si mesmo por nós. Efésios 5, 2. Fez-se maldição por nós. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Citação desse tipo reflete a própria atitude de Jesus para com a sua morte. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. O que Paulo quer dizer quando afirma que Deus fez de Cristo pecado em nosso favor é que Cristo voluntariamente veio a este mundo que é influenciado pelo pecado. Penetrou em suas mais profundas trevas e compartilhou com os homens o terrível peso e pena do mundo. Uma outra característica da obra de Cristo na expiação é que ela tem a ideia de substitutiva. O teólogo Taylor, juntamente com muitos estudiosos modernos, resiste ao uso da palavra substitutiva para descrever a morte de Jesus. Para nos certificarmos, temos que evitar toda interpretação transacional crua.
Mas será suficiente dizer que a morte de Jesus foi apenas representativa em relação aos seres humanos? Se, como Taylor diz, Cristo voluntariamente veio a este mundo que é influenciado pelo pecado, penetrou em suas mais profundas trevas e compartilhou com os homens o terrível peso e pena do mundo. É difícil resistir à conclusão de que ele não apenas morreu por mim, mas que morreu em meu lugar. Uma vez que por sua morte eu não morrerei, mas viverei eternamente com ele. Ao sofrer a morte, a penalidade do pecado, ele me livra dessa mesma experiência. Ao submeter-se ao julgamento de Deus sobre o pecado, ele me livrou do mesmo julgamento. A análise racional disse: é fácil. A análise racional disso é de difícil entender. A não ser que Cristo tenha sofrido a penalidade e o julgamento de Deus no lugar do pecador, de modo que este nunca experimentará essa penalidade terrível. Segundo a visão do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, ele faz alusão a essa ideia substitutiva. Assim como o símbolo do Antigo Testamento do Cordeiro, que substitui a nação de Israel, derramando o seu sangue e purificando a nação dos pecados, Jesus também nos substituiu. Porque, na verdade, quem deveria estar na cruz, quem deveria ser sacrificado na cruz, condenado na cruz pelos pecados cometidos, éramos nós. Mas ele veio em nosso lugar. Ele nos resgatou. Ele fez a substituição. Toda a penalidade que estava sobre nós foi sobre ele. Isaías vai falar de uma forma bem clara no capítulo 53 sobre isso. Ele carregou as nossas dores, a nossa culpa, as nossas transgressões. Ele recebeu a punição pelo pecado, sem cometer o pecado. É bom entendermos isso. A Bíblia, quando Paulo fala que Deus se fez pecado por nós, não pecador, mas ele se fez pecado por nós. É como ele tivesse deixado todas as prerrogativas, a glória do alto, uma vida sobrenatural, e veio para morrer em nosso lugar, conforme nós já mencionamos em pontos anteriores. Ela tem outro aspecto que ela é propiciatória. A morte de Cristo não está relacionada apenas ao homem e ao seu pecado. Aponta também na direção de Deus e, como tal, é propiciatória. Essa verdade é expressa em uma única palavra que está no próprio centro do ensino de Paulo sobre a morte de cruz. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 25. Ela também, a expiação, tem um aspecto redentora. Um outro objetivo da morte de Cristo é a redenção. Isso é expresso por dois grupos de palavras, listron e apolistrosis. Comprar ou adquirir.
O substantivo listron significa resgate ou redenção. Não é encontrado em Paulo, porém ocorre em Marcos capítulo 10, versículo 45, que afirma que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos, tanto no grego clássico como no helenístico. Este grupo de palavras é usado para denotar o preço pago para resgatar algo que esteja em penhor. O dinheiro pago para resgatar prisioneiros de guerra ou para comprar a liberdade de um escravo. O mesmo significado desse grupo de palavras é encontrado na Septuaginta. O verbo listrou é usado em Tito 2,14, o qual Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Essa é uma referência bem óbvia à tradição contida em Marcos 10,45. No próprio livro, na leitura que nós fizemos de Romanos, capítulo 3, nós encontramos ali Paulo apresentando uma metáfora de mercado, onde ele nos resgata no mercado público. O mercado público era vendido, além de comida, todo tipo de alimentação, era vendido também os escravos, que eram objetos para uso. Né? Então, Paulo faz com que ele mostra essa metáfora que Jesus nos leva ao mercado público e ali ele paga o preço. Ele pagou o preço altíssimo, não? Foi o seu sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Espero que tenha contribuído para o fortalecimento da vida de vocês. Estudar a palavra é a melhor coisa que nós temos na vida. Temos essa liberdade de estudarmos. Devemos aproveitar enquanto somos livres para ler a palavra, para interpretar a palavra, para transmitir essa palavra a outros. Portanto, queridos, na próxima gravação nós vamos trazer mais uma outra doutrina do apóstolo São Paulo. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.